Olá, professores. Nós estamos aqui, eu e o José Rui, para convidarmos você para conhecer a nossa coleção Geografia, Contextos e Redes. É uma obra em 3 volumes que tem como objetivo, no volume 1, analisar e discutir com os alunos, né, e propor o estudo dos fundamentos da geografia. No volume 2, a perspectiva ela é voltada para a geografia econômica, a geografia das populações e a urbanização, e tanto trabalha os conhecimentos voltados para a realidade brasileira quanto a realidade mundial. E o volume 3, ele amplia esta visão, focando numa visão um pouco mais particularizada na escala mundial, voltada para conhecimentos de geopolítica e também de algumas regionalidades que nós vimos que são fundamentais, tá? Então, o objetivo desta obra é trazer para vocês e para os alunos um trabalho efetivo dos principais conceitos, habilidades e competências da geografia na formação da educação básica brasileira, voltada para o ensino médio e, evidentemente, voltada para as grandes avaliações que nós temos ao final deste período, que são, obviamente, os vestibulares e o Enem. Né? Os nossos alunos têm essa preocupação e, evidentemente, nós, professores, também temos. Tá? No escopo do capítulo, a abertura dele tem uma finalidade muito especial. Ela busca trazer o aluno a refletir sobre o que vai se discutir no capítulo. E para isso é necessário que se busque aí o conhecimento prévio do aluno. E aí eu peço para o Zé Rui analisar com a gente quais são os pontos que nós inserimos nessa abertura, objetivando justamente retirar do aluno os temas e as reflexões que vieram já do seu ensino fundamental, por exemplo, né, da sua formação pessoal. A abertura fornece para o professor um ponto de partida para o trabalho. Geralmente sempre, a cada abertura, estimulado por uma imagem que problematiza o conteúdo do capítulo. Né? A partir dela, de uma epígrafe, né, existe a colocação de uma questão, de uma pergunta. E é preciso que o professor deixe os alunos discutirem essa pergunta coletivamente, né, para que eles possam já começar a pensar a partir do conteúdo que está sendo proposto ali, e também para que o professor sinta, né, quais são os conteúdos, quais são os conhecimentos que esse aluno está trazendo na sua bagagem. Né? Além disso, é importante destacar que essa abertura tem os objetivos do capítulo. Ou seja, aquilo que o aluno, ao final da sequência didática, terá aprendido. Né? Então, isso serve como uma baliza para o aluno e para o professor. Sem dúvida. Outro aspecto importante, novamente eu peço para você, Zé Rui, discutir com a gente ou apresentar para a gente, é a inclusão do infográfico. Não é? Essa nova linguagem, uma linguagem que entrou definitivamente para a imprensa, para os meios de comunicação, e que o aluno precisa aprender a lidar com este conjunto de saberes que estão relacionados quando se produz um infográfico. Tá? Então, gostaria que você analisasse com a gente. O livro tem uma série de infográficos propostos para a leitura do aluno. Né? O infográfico, vocês sabem, é uma maneira interessante de conjugar imagem e texto, né? Principalmente no que se refere à representação de dados quantitativos. Perfeitamente. Né? Atribuir sentido a esses dados quantitativos e unindo esses dados a algumas explicações e problematizações. É isso que o infográfico faz. Né?
Nós oferecemos várias oportunidades de trabalho, de leitura com os infográficos e também oferecemos algumas atividades, pensamos, né, em algumas atividades de produção desses infográficos. E é interessante, Zé Rui, pensar que para que o aluno pudesse aprender a lidar com este rol de informações na produção de um infográfico, que ele tivesse, evidentemente, contato com esses infográficos. Então, o fato de estar presente no livro além de desenvolver a leitura de mundo que nós temos, né, uma leitura atualizada de mundo, é também favorecer a compreensão de como se constrói infográficos, não é? Que pode muito bem vir a fazer parte, como estratégia de trabalho, de muitos alunos em suas diversas profissões no futuro. Não é? Então, é uma aprendizagem para a vida, não apenas pensando na formação do ensino básico. Né? Outra seção que nós temos um carinho muito especial por ela chama-se Midiateca. A Midiateca tem como objetivo apresentar e sugerir a professores e alunos livros, filmes, documentários, sites. Então, nós vivemos numa sociedade multimídia há muito tempo, não é? Então, os nossos alunos, eles são fruto de uma realidade multimodal. Né? Então, a oferta, não é? As sugestões, elas estabelecem uma íntima ligação entre o que está sendo discutido no capítulo e as diversas formas de linguagens que estão disponíveis na rede mundial de computadores, ou em filmes, ou em livros que possam embasar e dar maior sustentação para aquilo que está sendo ensinado, aprendido. E a novidade desse ano é que a Midiateca não está isolada lá no final do capítulo, ou no manual do professor, não. A Midiateca ela está no capítulo, logo ali do lado, junto com as ilustrações, junto com o texto, né? De modo que a interatividade também, né, Angela, ela fica mais presente. Ela, né, é possível fazer o diálogo muito mais rápido. Né? E para a própria preparação de aula por parte do professor. No momento em que você tem acesso ao livro e você observa aquele conteúdo, você efetivamente já tem ali uma indicação que pode ser um auxiliar da sua sala de aula, né? Em sua sala de aula. Outra seção que tem uma importância muito grande, principalmente quando nós, ao pensarmos esse cidadão que nós estamos formando, é aquela que buscamos nessa seção chamada Você no Mundo. Ela busca que os conhecimentos apresentados nesse capítulo, discutidos de inúmeras formas, possam ser um instrumento para que este aluno compreenda a realidade em que ele vive. Tá? Por isso que é Você no Mundo. Toda a atividade, ela interpõe o que é apresentado no capítulo com algo que poderá ser visualizado, sentido e refletido a partir de dados da realidade dos alunos. Aliás, isso é algo que o professor sempre almeja, né? Perfeitamente. Nós sempre nos debatemos com essa questão, né? Como é que eu vou fazer com que esse determinado conteúdo, com que esse grupo aqui de conhecimentos seja subjetivado, né? Para falar a linguagem aí da pedagogia, para que ele seja apropriado, para que o aluno sinta sentido e importância no que ele está aprendendo. Né? Perfeitamente. Nós pensamos o Você no Mundo justamente com esse intuito. Né? Fazer com que o aluno perceba que o que está sendo discutido ali tem a ver com o mundo em que ele vive, tem a ver com a realidade dele. Há atividades em que nós sugerimos investigação e pesquisa do bairro, da rua, né? Do entorno da comunidade escolar ou dentro da própria escola. Então, são atividades pensadas justamente para que o aluno possa estabelecer esse vínculo, né, de sentido entre o conhecimento e a vida dele. Perfeitamente. E o que é interessante, que quando nós pensamos essa atividade, é trazer uma ligação, uma íntima ligação entre a escala local e a escala global, a escala nacional, a escala, outras escalas. Não é?
Tanto que em muitas dessas atividades nós ofertamos a possibilidade de se trabalhar de forma relacional com escalas de médio alcance e de grande alcance. Não é? Então isso acho que traz muito próximo, acho que um dos grandes desejos que nós professores temos quando discutimos e analisamos temas, conceitos e fundamentos que dizem muito da nossa realidade. Tá? Outra atividade que compõe a nossa obra, e ela é recheada de possibilidades múltiplas, né, é uma seção chamada Novas Perspectivas. Evidentemente, nós vivemos num mundo em que a produção de conhecimento ela mudou tremendamente. Né? Eu me lembro que o meu primeiro computador eu tive em 1989. Naquela época, ele era extremamente limitado. E hoje, o uso da computação, ele agrega uma velocidade na produção científica que nos assusta, nos questiona e nos faz refletir muito. Então, não há uma obra didática, tá, que prescinda da possibilidade de discussão de novas perspectivas fundamentadas na geografia ou nos problemas sociais, econômicos e políticos que são discutidos e fundamentados por diversas pesquisas e que aqui se apresentam numa linguagem adequada para que seja trabalhado uma nova proposta de ação para realidades tanto no nível local quanto em escalas mais amplas. Não é? Então, o objetivo das novas perspectivas é trazer justamente textos que tragam essas experiências, essas novas propostas, essas ações que efetivamente já são de domínio científico e que muitas vezes não chegam a nós ou nós não ampliamos esse escopo de aprendizagem para os nossos alunos. Exato. Na verdade, o professor de geografia conhece o conceito de meio técnico, científico e informacional, sem dúvida. Pois bem, a gente tem esse aumento da produção do conhecimento e aumento da velocidade em rede, comunicação desse conhecimento. A gente pensa a seção Novas Perspectivas como assim uma seção de fronteira, né? O que está surgindo, o que pode vir a ser, o que se discute hoje em termos do conhecimento geográfico. E aí nós tivemos aí durante muitos anos, né, Angela, a questão do antropoceno. Perfeitamente. Né? O antropoceno, né, ele está aí num liame, né, num limiar. Perfeitamente. Né, hoje consolidação teórica. Perfeitamente. Né? Então, esse é um exemplo, não é? E que nós trazemos nessa sessão essas novas perspectivas, tanto no caráter político, econômico, ambiental, não é? Em que se discute aqui essa perspectiva, com o olhar do futuro. Exato. Não é? Sempre que se concebe uma obra para ensino médio, é inescapável, né? Não tem como a gente escapar da questão do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Né? Sem dúvida. Ele dá hoje acesso, né, quase que exclusivo para a maioria das universidades públicas federais no Brasil. Então, o aluno se preocupa muito com essa avaliação, né, e com o desempenho, com o rendimento que ele obterá nessa avaliação. Nós pensamos uma sessão específica para o tratamento do Exame Nacional do Ensino Médio. Você no Enem. Nela, o nosso objetivo é trabalhar as habilidades cobradas pelo exame, né? Aquelas dentro da área de ciências humanas relacionadas mais propriamente com a geografia. E que se expressam na matriz de competências e habilidades do Enem para a área de ciências humanas. Juntamente com esta matriz, nós temos um conjunto de conteúdos que foram também incorporados a essa matriz, né, Zé Rui? No caso dessa sessão, todas as questões são inéditas.
Né? Perfeitamente. E muitas vezes são questões abertas, porque o nosso objetivo Perfeitamente. não é o do treino meramente de marcar alternativas, mas trabalhar com a habilidade. Esse é o nosso objetivo nessa sessão. A obra contempla questões do Enem numa outra sessão que nós já vamos comentar. Perfeitamente. Outra sessão, e que eu gostaria que você, José Rui, comentasse, até porque diz muito próximo também a sua outra formação, que é ligada à língua portuguesa, é a geografia e outras linguagens. Quer dizer, a nossa preocupação em criar uma sessão nitidamente interdisciplinar, que traga esta aproximação da geografia com outras disciplinas, como não apenas como disciplina, mas como linguagens que estão aí no cotidiano dos nossos alunos, na nossa arte, e que se expressam de inúmeras maneiras, né? Então, o objetivo é muito claro, é este link de enxergar a geografia por meio de novas possibilidades de interpretação da realidade. Né? Então, analise um pouquinho. Mas você esse falou tipo. muito bem. Né? Você é uma entusiasta da sessão, eu sei, Sem Angela. dúvida. Olha, os fenômenos que a geografia analisa, né, eles podem ser representados, né, de diferentes maneiras. E podem ser concebidos pelo ser humano em múltiplas dimensões. Né? Qual foi o nosso enfoque? Essa é uma seção importante do livro. Né? É importante que o professor trabalhe bem, fortemente, essa seção. Ver como a música, por exemplo, a música popular brasileira, apresenta questões que a geografia tematiza com a sua linguagem conceitual e científica. Né? Perfeitamente. Como é que o samba fala da industrialização brasileira? Como é que o rap fala dos problemas urbanos das grandes metrópoles do Brasil e do mundo? São letras tão ricas, não é? Tão ricas de geografia, não é? Desse sentimento, o sertanejo. E o mundo rural, que hoje não é mais, enfim, hoje já existe uma simbiose aí do rural e do urbano. Sem e dúvida. Isso está na música sertaneja. Né? Perfeitamente. E também outras manifestações artísticas. Artes plásticas, nós demos um destaque grande, né? Justamente, principalmente os trabalhos de arte contemporânea. Né? A arte contemporânea tem um impacto político e social muito fortes e, evidentemente, também a poesia. Sem né? dúvida. Bom, uma sessão que é um pouco mais tradicional, de certo modo, mas ela traz uma reflexão bem contemporânea, é a sessão de leitura complementar. O objetivo, evidentemente, é trazer diferentes autores na discussão de diferentes questões e que envolvem, muitas vezes, questões conceituais da própria geografia. Não é? Então, o objetivo aqui é trazer e ampliar estas questões, buscando não apenas a constatação de eventos na realidade brasileira e mundial, como também trazer reflexões que sejam amplificadoras do próprio conhecimento. Não é? Então, esta sessão ela é uma sessão que favorece muito o trabalho de interpretação de textos, de compreensão leitora dos nossos alunos e também o trabalho com escrita, não é? Que todas as disciplinas também devem desenvolver. Não é? As atividades de cada capítulo, elas envolvem não apenas a fixação de conteúdo, como também atividades voltadas para a cartografia, a interpretação de gráficos e representações cartográficas. Evidentemente, esta é uma linguagem que a geografia precisa incorporar como elemento fundamental. Não é? A representação cartográfica, a expressão da cartografia nas suas diferentes dimensões, ela está presente em todos os capítulos e faz parte destas atividades de final de capítulo, não é? Em que o aluno é levado não apenas a refletir sobre os conceitos trabalhados, como ir além,
por meio da interpretação de diversas possibilidades. Nós tivemos a preocupação de não fazermos pura e simplesmente questionários de fim de capítulo. Perfeitamente. Né? Todas as questões procuram estabelecer relações, né? Procuram estabelecer vínculos de causa e efeito, problematizações. Né? Nós investimos muito na produção desse quadro de organização do conhecimento do aluno, para que esses exercícios fossem exercícios com uma certa complexidade. Né? Esses exercícios têm uma complexidade à altura, né, do que o nosso aluno merece. Né? Então, eles partem muitas vezes de pequenas citações, de imagens, né, além das representações gráficas e cartográficas. Que são, para nós, da geografia, fundamentais. Então, elas são trabalhadas exaustivamente no decorrer de todos os capítulos. Aqui a questão não é quantidade de exercícios, mas a qualidade e a complexidade Perfeitamente. deles, né? E, evidentemente, ao final dos capítulos, nós temos uma seção chamada Exames de Seleção. Não apenas aqui nós temos as questões já aplicadas nos diversos Enems, mas também de grandes vestibulares. Não é? Nós sabemos que muitos alunos, nessa altura da formação básica, o ensino médio tem uma íntima ligação justamente com essa formação que vai para as universidades. Então, que caminho é esse? Esse caminho, evidentemente, é fazer com que o aluno tenha contato com as questões de múltipla escolha. Ele precisa aprender a ler e a trabalhar com itens de múltipla escolha, que muitas vezes não são tão trabalhados nas séries iniciais. Então, agora, ao final do ensino médio, ou no decorrer dos 3 anos do ensino médio, o trabalho com questões de múltipla escolha são fundamentais. Então, como nós apresentamos, aqui estão todas as seções da nossa obra, da nossa coleção, e que tem como objetivo formar esses alunos para um conhecimento geográfico com consistência, com uma visão de mundo extremamente crítica, reflexiva e atuante na realidade em que esses alunos vivem, sem, evidentemente, descartar uma formação voltada para a preparação para os vestibulares, para o Enem, porque esta é um processo de passagem do ensino médio que, em geral, a maior parte dos alunos faz, né? Que é justamente buscar um caminho aí nas universidades. Até porque essas questões são críticas e reflexivas na maior parte das vezes. Perfeitamente. Enfim, eu acho que é justamente formando esse aluno cidadão, uma obra que permite questionamento, levantamento de hipóteses, pensamento crítico, desenvolvimento de atuação na comunidade de aprendizagem. Né? Então, de fato, nós tentamos aí fazer com que essa obra tivesse a cara do aluno contemporâneo e do mundo contemporâneo. É bom também lembrar e solicitar para você, professor, que busque mais subsídios no manual do professor. Não é? O complemento que nós fazemos para você, professor, ele traz novas possibilidades, questões para provas, novas atividades voltadas, por exemplo, para trabalhos em grupo. Não é? E ali tem todo um descritivo, um como fazer, como organizar essas atividades. Sugestões de encaminhamento de aula. Né? Sugestões de encaminhamento de aula. Então, o suplemento para o professor, ele é uma oferta de um trabalho muito interessante e que foi, em geral, aplicado em sala de aula. Tá? Então, as nossas atividades, as questões para as avaliações, há sugestões de questões
não é? E de como se desenvolver todas essas atividades no decorrer do ano letivo. Então, esta parte está todinha lá no suplemento do professor. Então, nós pedimos muito para que você se atente a isso, porque isso eu não tenho dúvida, ele vai facilitar o seu trabalho, trazer novas possibilidades, e esse é o nosso objetivo, é dividir com vocês, não é, essa perspectiva de visão de mundo e uma reflexão sobre a geografia escolar que nós vivenciamos a partir da própria sala de aula. Tá? Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado.